Glória a Deus! Que alegria estar aqui com vocês hoje. Quantos aqui me conhecem? Você não me conhece, você vai me conhecer hoje. Meu nome é Sara. Meu nome não era Sara. Meus pais são dois artistas muito famosos no Brasil, especialmente na década de 70. Eles eram cantores de uma banda que é ícone até hoje da música popular brasileira. Depois que a banda acabou, eles continuaram com carreira solo. Meus pais eram mega artistas nos anos 80. Eu não tive infância, né? Assim, minha infância foi boa, mas eu não tive aquela infância normal de filhos que têm pais normais. Meus pais não podiam me buscar na escola porque parava a rua, dava a polícia, porque eles eram mega artistas, né? É como se fosse assim, pessoas muito famosas hoje não podem ir para a porta do colégio buscar o filho, porque todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer autógrafo, a pessoa é muito famosa. Meu pai e minha mãe eram desse jeito. E depois de muitos anos, quando eu e as minhas irmãs já éramos adultas, meus pais viveram juntos 18 anos, tiveram 6 filhos. Eu sou a primogênita dos 6, né? E depois de 18 anos se separaram, cada um casou de novo, viveram a sua vida e tal. Ninguém era crente, ninguém conhecia Jesus, tá? A gente era de todas as religiões. A gente acreditava que Deus estava na natureza, entendeu? Energia positiva, entendeu? E a gente achava que era assim, que Deus era a coisa do bem, que você vai para o céu se você for do bem, o importante é ser uma boa pessoa, entendeu? A gente acreditava que era só ser do bem. A gente não sabia, por exemplo, que existia o diabo, a gente não acreditava na existência do diabo, a gente não acreditava que existia o mal, a gente não acreditava. A gente não acreditava, por exemplo, que a Bíblia era um livro, não só a palavra de Deus revelada, contém, né? O livro da Bíblia contém muitos livros, e ele contém a palavra de Deus revelada, e ele contém dados históricos. Ele contém história, e nem todas as histórias que estão relatadas na Bíblia são histórias bonitas, infelizmente. Tem muita história barra pesada e ruim, para que a gente saiba como é que é a situação de viver nessa terra depois da queda, depois que houve a desgraça da queda do ser humano, e como Deus pensa em relação a tudo o que acontece, como Deus reage a tudo que o ser humano faz. A Bíblia, ela relata a reação de Deus às coisas. Então, se você começar a entender isso, você começa a ler a Bíblia para entender como Deus reage, o conceito de Deus e tal. Mas na minha família, a gente não acreditava nessas coisas. Ninguém acreditava em Bíblia, ninguém acreditava em nada disso. Era todo mundo paz e amor, alegria, pensamento positivo. O importante é ser do bem, uma pessoa do bem, entendeu? Ninguém acreditava que a Bíblia era a verdade. Você entendeu isso? Minha família era assim, e eu era também assim. Depois de 18 anos meus pais se separaram, tal, aí cada um foi viver a sua vida, e os filhos cresceram. Eu e minhas 2 irmãs, minha mãe e meu pai tiveram 6, né? 3 meninas e 3 meninos. As 3 meninas nasceram primeiro, nós 3, eu e minhas irmãs, montamos uma banda no final de 2008, não, desculpa, 2008, estou falando uma bobagem, 98, isso, no final de 98, de 1998, na verdade, no final de 97 foi quando eu me converti, 1997, foi quando eu tive meu encontro com Jesus, sozinha, no meu quarto, que não acreditava em nada disso, mas tinha uma pessoa que orava por mim há muitos anos, a minha amiga Andréia. Ela orava por mim há mais de 10 anos e ela me evangelizava. O que é isso? Ela falava do evangelho, ela falava de Jesus para mim, e eu falava para ela: tu é maluca. Mas ela me amava mesmo assim, eu amava ela mesmo assim. E ela não cansava de orar por mim, não cansava de falar de Jesus para mim, de falar de Deus para mim, etc. E aí, um belo dia, eu me converti. E eu fui a primeira de toda a minha família. Por quê? Geralmente Deus alcança numa família o primeiro, aquela pessoa que é o pior da casa, entendeu?
aquela pessoa mais cabeça dura, aquela pessoa mais difícil, entendeu? Aquela pessoa que tem uma opinião mais forte, mais turrona, mais turrão, sabe como é que é? Tem mais alguém que também foi o primeiro? Deixa eu ver, a primeira, deixa eu ver, levanta o braço quem foi os primeiros também comigo, deixa eu ver, os ruinzinhos. Nossa, eu era só misericórdia. Aí, o que aconteceu? Eu me converti. Quando me converti, eu fui a primeira, né? Era ruim mesmo. Fui a primeira da minha casa. Nessa época eu me converti, eu e minhas irmãs montamos uma banda. Na mesma época que eu estava me convertendo, eu estava montando essa banda com elas. Era uma banda que era um grupo vocal, chamado SNZ. Era um grupo de 3 meninas, naquela época. Não era como hoje, que vende na farmácia, cabelo colorido. A gente pintava o cabelo. Eu, quando comecei, eu tinha o cabelo normal. Eu era a única que tinha o cabelo normal castanho na época. Com a idade a gente não envelhece, a gente vai ficando loura. Agora eu já estou com 46, né? Começando, né? A ficar mais vovozinha, né? E tem que ficar mais lourinha. Tem gente que fala que não, mas eu falo que eu fico melhor loura agora, nesse momento, porque como eu sou muito forte, meu jeito é muito intenso, quando eu fiquei loura, eu passei a ser mais doce. As pessoas não me acham tão braba, entendeu? Melhorou a minha vida. Incrível, né? Como as pessoas são suscetíveis à imagem. Fazer o quê? Estamos usando a imagem para nos favorecer e ajudar a pregar a palavra, amém? Fiquei mais boazinha, entendeu? Bom, e nessa época não tinha esse negócio de loura, não. Era cabelo castanhão mesmo, até aqui, aquele mulherão, bocão, que assim, minha família, todo mundo é beiçudo, ninguém faz preenchimento, ninguém nunca fez harmonização, nunca fiz plástica, nascemos assim. Quando eu era criança, eu sofri bullying horrores. Hoje, todo mundo quer ter a cara que a gente tem, que era bullying quando eu era criança, agora todo mundo quer fazer. Então eu sei que tem gente que também sofreu bullying aqui, que está gritando aí, glória a Deus, que eu sei, né? Que a gente sofria porque falava seu beição, nariz de tomada. Aí hoje todo mundo quer o teu nariz de tomada e o beição da gente. Beleza. E aí, eu e minhas irmãs, 3 beiçudas, com o narizinho assim, fizemos essa banda. E essa banda foi o maior sucesso no Brasil, há mais de 10 anos atrás. Você vai lembrar, a gente teve muitas músicas de sucesso, nossos clipes foram muito sucesso na MTV na época e tal, blá, blá, blá. E a minha música, que era de minha autoria, chamava Se Eu Pudesse, que era uma música que o Senhor, eu já era crente, o Senhor me deu no corredor de casa. E eu fiz uma letra fingindo que era para um homem. E gravei, porque o diabo faz isso, né? O diabo, ele faz música dele, assopra no ouvido de uma pessoa que serve a ele, e essa pessoa muda. Eu tenho um amigo, conhecido meu, que é do mundo, não é de Jesus, e ele fala, eu faço música gospel. Eu digo, como que tu não tem Jesus, tu faz gospel? Ele diz, não, eu troco as palavras. Eu troco amor por Senhor. Então, em vez de ser meu amor, eu te amo, meu Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Eu falei, por isso que a gente não pode ouvir qualquer um. A gente tem que ver se o cara compõe, o cara que canta. Se ele não compõe, você tem que ver quem é o cara que compôs a música. Porque a fonte que tem ali no cara, tu não sabe, né? Por isso que tem música que tu bota, parece que tu não fica bem, tu fica pior. Aí, eu era do mundo, cantar no mundo. Eu era crente aqui dentro, mas ninguém sabia. Eu tinha que ser profissional, cantar no mundo. E aí Deus me dá uma música. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer uma letra fingindo que é do mundo. E eu começava a fazer show com as minhas irmãs. Quando eu cantava essa música, as pessoas choravam compulsivamente. Quando você canta essa música, eu sinto uma coisa aqui. E eu não podia falar nada, porque minhas irmãs brigavam, porque elas não eram crentes. Se eu falasse, é Jesus, não mistura sua fé com o nosso trabalho. Hoje uma delas é pastora. Porque Deus existe, amém? Fala para o seu irmão, Deus existe. Amém? Mas só eu sei o que eu passei, tá? Para essa menina aceitar o Senhor, porque não é brincadeira. Quando a pessoa fica com cabeça dura, né? E aí Jesus fez uma obra muito linda. Eu cantava essa música. Você vai lembrar da música. A música diz assim, é do Senhor.
Quando te encontrei, foi amor no primeiro olhar. Foi como voar sobre o mar, nas nuvens descansar. Toda eternidade que eu senti ao te abraçar mudou a minha vida como um breve despertar. Quanto tempo já se passou e eu nunca te esqueci. Não sei se você lembra. Aí o refrão dela é assim: se eu pudesse te encontrar, se eu pudesse não me emocionar. É porque como era um grupo vocal, era assim, uma cantava e a outra respondia, entendeu? Era tipo assim, eu cantava, se eu pudesse, aí elas, se eu pudesse te encontrar. Aí a outra, se eu pudesse, aí nós dois, se eu pudesse não me emocionar. Aí a outra, se eu pudesse, aí as outras, se eu pudesse estar errada em dizer que sou apaixonada, se eu pudesse ir sem medo. Você lembra dessa música? De contar a todos meus segredos e dizer que eu ainda amo você. Essa música se chama Se Eu Pudesse. Bota depois no YouTube para você assistir. Tem mais de 1 milhão de views o clipe. A música foi primeiro lugar no Brasil e segundo lugar por 1 ano. Ela foi um mega sucesso. E aí eu me tornei igual meus pais. Também não podia sair na rua. Também não tinha mais aquela privacidade. Virei uma artista. Só que no processo da conversão, eu fui me apaixonando cada vez mais por Jesus. Eu não aguentava mais. Por quê? Porque logo no começo da minha conversão eu estava montando aquela banda. Passou 1 ano, eu estava mais apaixonada por Jesus. Passou 2 anos, eu estava mais apaixonada por Jesus. E a banda estourada, a banda fazendo sucesso e show. E eu ia para o show e aquele ambiente de show fazia mal para mim. Eu me sentia sufocada. Eu me sentia muito mal. Quando chegava um fim de semana que eu não tinha show, que eu podia ir para o culto, eu chorava o culto inteiro. Eu chorava de alívio, eu chorava de tristeza, eu chorava de desespero. Porque lá dentro de mim, depois de 2 anos de convertida, eu não queria mais continuar com o meu trabalho secular. Porque eu havia descoberto o louvor, que não é uma música para entretenimento, é uma música que transforma não só a sua vida, como a vida de todo mundo que escuta. Eu queria louvar, eu queria adorar, eu queria subir num palco para falar daquele que salvou a minha vida, que mudou a minha história. Eu não aguentava mais aquele ambiente. E aquilo começou a virar uma tortura para mim. Eu comecei a sofrer. Até que depois de alguns anos, foram alguns anos de carreira, a gente conseguiu, porque a gravadora, a crise fonográfica por causa da pirataria, atingiu todas as gravadoras. Vários artistas, os contratos eram encerrados e não eram renovados. As gravadoras estavam falidas, não tinham mais dinheiro para investir nos artistas. E aí nosso contrato não foi renovado. E quando o nosso contrato não foi renovado, eu pedi às minhas irmãs e eu consegui sair da banda. E as minhas irmãs ficaram tristes a princípio, mas depois elas entenderam que eu não era feliz. E elas continuaram cada uma na sua carreira. E eu comecei a servir o Senhor. Quando eu comecei a servir o Senhor me disse assim, que Ele me chamou para ser ninguém. E eu falei, Senhor, ser ninguém? Ele falou, você foi chamada para ser igual sal. Sal da terra é o quê? É alguém que faz a diferença. Você já comeu comida totalmente sem sal? Quem já comeu? Quem já teve essa experiência horrorosa? É horrível, porque a comida não tem gosto. Mas você se acostuma. É verdade, mas é muito ruim totalmente sem sal. Quem concorda? Deixa eu ver, só quem concorda. Ok, o sal dá o sabor. Mas quando você vai na casa de alguém ou num restaurante, você come uma comida, pode reparar que você não elogia o sal. Por quê? Porque a glória, o elogio, não é para o sal, é para a comida. Entendeu? Então nós somos o sal e Jesus é a comida. A gente tem que desaparecer e Jesus aparecer. Quem entendeu? Amém ou não amém? Amém? Jesus precisa brilhar, né?
Quando alguém vai comer na sua casa, imagina que constrangimento a pessoa, nossa, Deus, que sal maravilhoso que sua casa tem, e não elogia a sua comida, você não vai ficar chateado? E o Senhor começou a falar para mim que eu tinha que desaparecer. Eu falei, tá bom. E eu fiquei completamente feliz em servir a Jesus daquela maneira. Eu passei alguns anos no meu ministério, totalmente desconhecida, mas eu pregava em muitas igrejas, principalmente igrejinhas muito simplesinhas e pequenininhas. Eu ia em todas, e eu amava, e amo até hoje. Só que um dia, o Senhor virou para mim e falou assim, agora eu quero que você volte para a mídia. Eu falei, não quero não, manda outra pessoa, manda minha mãe, manda meu pai. A minha mãe talvez você conheça a minha mãe? A minha mãe é a Baby, você conhece? Ela estava nesses dias aí na conversa com o Bial, estava no programa do Bial falando, com aquele jeitão diferente dela, aquele look básico que ela usa. Ela é muito básica, né, para não dizer o contrário. E o meu pai, não sei se você conhece, na década de 85, no primeiro Rock in Rio que teve no Brasil, meu pai foi considerado como é que se fala? Aquele jornal principal nos Estados Unidos, que eu sempre esqueço o nome. É esse aí mesmo. Meu pai foi considerado um dos 10 maiores guitarristas do mundo. Em 1985, após o primeiro Rock in Rio, meu pai, talvez você conheça, se chama Pepeu Gomes. Você conhece? Já ouviu falar desse guitarrista? Ele é um guitarrista daquela época, um homem virtuoso na guitarra, mas tem aquele estilo, né? Meu pai, sou apaixonada por ele e amo muito os dois, minha mãe também, daquele jeitão loucão dela. E eu tenho certeza, minha mãe já se converteu, amém? Do jeito dela, né? Daquele jeitão, mas já se converteu. 2 anos de oração, choro, Deus salvou, amém? Agora meu pai também está começando, né? Ó. Por isso as minhas atenções são mais voltadas para ele hoje, porque eu creio que Deus vai fazer uma obra muito completa, e eu creio que meu pai ainda vai adorar o rei com o talento dele, amém? Mas não é brincadeira, porque quando a gente larga tudo isso, que a gente começa um trabalho ministerial, não é fácil. Eu comecei muito simples e entendi que era para eu ser o sal. Um dia Deus pega e fala, não, agora eu quero que você volte para a mídia. Eu falei, não quero não. Eu me lembro que eu estava orando, eu ouvi a voz de Deus audível, e eu entrei debaixo da mesa da sala. Eu falei, não quero não, Jesus. E Jesus falou para mim, eu preciso que você vá, porque não tem ninguém que fale assim que nem você fala. Eu falei, tem sim, o Senhor arruma. Eu não acreditava, eu fiquei duvidando, eu achei que Deus estava tentando me convencer. Eu passei 4 anos brigando com Deus, porque eu não queria ir para a mídia. Finalmente Ele me deu uma lapada daquelas bem boas, me fez assistir uma situação na televisão que eu chorei muito. Era uma mulher famosa, que eu não vou dizer o nome, evangélica, que envergonhou Jesus numa entrevista, aonde o cara entrevistador perguntou para ela, era o casamento dela, e o cara entrevistador perguntou para ela assim, é verdade que crente evangélico só faz sexo quando casa? A mulher deu uma gargalhada daquelas bem de bruxa. Eu estava assistindo, eu não assisto muito televisão, eu não tenho TV a cabo, eu não tenho tempo. Eu acho até gostoso, assim, quando eu vou na casa de alguém que tem TV a cabo, eu pareço que estou na Disney, eu fico, uau, olha, porque eu não tenho tempo para isso. Eu não posso, eu tenho muita coisa para fazer, eu não dou conta, vocês estão entendendo? Não é por mal, não é religiosidade, não é, eu não vejo televisão, não é isso, entendeu? Tipo, não dá tempo. Tenho nada contra quem tem. Que bom que você consegue se você tem televisão, mas eu não consigo, eu não posso ter TV a cabo. Aquilo rouba meu tempo. E aí, nesse dia eu estava na casa da minha irmã, que viajou para os Estados Unidos, e eu estava passando férias, eu morava em Belo Horizonte, eu estava de férias na casa dela no Rio, que ela deixou a casa para mim, e ela tem TV a cabo e uma televisão gigante. E eu estava lá, igual na Disney, né? De repente eu paro nesse raio dessa entrevista, e essa mulher começa a falar, envergonhar Jesus num grau, e eu comecei a chorar, que as lágrimas queimavam meu rosto, e eu comecei a chorar e falar, Deus, eu não estou acreditando que o Senhor está me fazendo ver uma vergonha dessa na nação, uma mulher na televisão, falando, rindo, zombando, dizendo que crente, ela falou,
no começo, ela carioca, né? Bem carioca. No começo, até que a gente ficou sem fazer, mas depois, é lógico que a gente fez. Eu queria vomitar na televisão. E eu, naquelas alturas, Deus foi me transformando da mulher mais endemoniada que você puder imaginar, numa mulher de Deus santa. Deus foi mudando tudo em mim, do dia que eu me converti até aquele momento ali. Foram tantas transformações que Deus fez dentro de mim. Primeiro, o vazio interior que eu sentia, que é um vazio existencial que todo ser humano tem. É um vazio que você tem. Desde a hora que você nasce, você tem esse vazio, porque a nossa dimensão é uma dimensão difícil de viver. Então esse vazio sumiu, porque eu conhecia alguém que preenchia meu vazio, que era Jesus. Amém? Segundo, amém? Pode aplaudir Jesus, que Ele é digno. Ele é o único digno de ser exaltado. E depois disso, quando Ele preencheu, eu parei de ter aquela necessidade de homem que eu tinha, porque eu não era viciada em droga, eu não era viciada em bebida. Tanto que você pode olhar para o meu rosto de perto. Depois, se você quiser, eu trouxe meu livro. Se você quiser o autógrafo para você, eu faço uma dedicatória. Eu trouxe meu livro, meu primeiro. Eu tenho um segundo que eu estou terminando uma nova edição. O segundo eu não pude trazer porque eu ainda estou terminando a nova edição dele, porque ele esgotou, graças a Deus. Mas esse meu livro é o meu primeiro livro, chamado Defraudação Emocional. Inclusive, eu trouxe umas 10 camisetas que sobraram da última ministração, se você quiser. Não defraude o seu irmão, por favor, tá? Mas enfim, a camiseta só tem feminina, perdão aos homens, mas em breve eu vou fazer para os homens também. E o livro Defraudação Emocional, que é um livro para pessoas que ainda não se casaram, ou para pessoas que querem ensinar pessoas que ainda não se casaram. O livro fala sobre você esperar em Deus e aprender a sair de qualquer roubada, porque enquanto você é solteiro e solteiro, você pode o quê? Escolher. O único tipo de parente que você pode escolher é marido e mulher, cônjuge. Você não escolhe filho que nasce. Você não escolhe a personalidade dos seus filhos. Quem concorda? O que nasceu, o que Deus mandou, é. Você também não escolhe de quem você nasceu, sua mãe e seu pai. Você não escolhe. Mas o único parente que tu escolhe é cônjuge. Agora, o que tem de gente que para escolher, parece que baixa o espírito de jegue. A pessoa não tem um espírito de santidade, de inteligência, não. Parece um espírito de mula que baixa. Eu já recebi e-mail, igual Cláudio Duarte, pastor Cláudio Duarte falando, eu já recebi o mesmo e-mail. Pastora, tô com dúvida se devo casar com um cara ou não. Por que, minha filha, que você tá com dúvida? É que ele bate na mãe, bate no pai, fuma, cheira, bebe. Mas ele é um bom homem. Aí por que eu tirei o óculos? Para te falar, porque eu não bebo, não fumo, nunca bebi, nunca fumei. Sou uma pessoa, minha mãe e meu pai, na década de 70, eles eram muito doidão. Mas depois ficaram bom da cabeça, graças a Deus. Então minha mãe sempre me falou na minha cara, em tudo. Ó, maconha faz isso, cocaína faz isso. Minha mãe sempre falou para mim, bebida envelhece. Ó, minha cara, você pode procurar, quando eu descer você vê. Não tem um pé de galinha, nunca fiz um botox na cara. Tem um pé de galinha, porque eu não bebo. Eu não bebo, bebida envelhece, ó, caído, bebida, ó, caído, ó. Não bebo de jeito nenhum. Minha bebida é água. E aí, presta atenção, é muito sério esse assunto de relacionamento, tá? Tem muita gente que não é inteligente para escolher. E Deus foi transformando a minha vida nessa área, por isso hoje eu ensino tanto nessa área. Deus mudou isso em mim porque meu vício não era bebida, não era cigarro, meu vício era relacionamento, meu vício era homem. Eu era uma mulher problemática nesse aspecto. Eu era uma mulher viciada em relacionamento. Eu preenchia o meu vazio com relacionamento. Quem está entendendo? Amém. Ou seja, o meu vício era ter alguém para me preencher. E principalmente relacionamento sexual, porque eu acreditava que o ato sexual poderia me preencher, se fosse uma coisa boa, se fosse satisfatório. Era assim, eu vivia a minha vida em busca do prazer, de um relacionamento, que o relacionamento pudesse me dar. Quando Jesus me alcançou,
em outubro de 1997. Ele apareceu para mim no meu quarto. Não vi Jesus, mas o Espírito dele entrou. Eu senti uma presença que eu nunca tinha sentido na minha vida. Uma presença que inundou o meu ser. E eu me senti como se eu estivesse derretendo por dentro. A presença de um amor, que não era um amor humano. Era um amor que inundava meu ser, como se fosse um fogo consumidor, do qual eu nunca imaginei que existia. Aquilo me preencheu de tal forma. Eu tive instantaneamente uma experiência chamada batismo de arrependimento. É quando você enxerga a sua sujeira, o seu pecado, os seus erros em segundos. Você enxerga tudo o que você já fez de errado em segundos, e você enxerga Ele, a santidade, a pureza, o amor, a bondade, como Ele é perfeito, e você enxerga que Ele, sendo maravilhoso desse jeito, escolheu você, sendo podre desse jeito. E aí, você faz o quê? Você se rende e adora, porque você faz, tu sendo quem és, olhaste para mim, quem sou eu, Senhor, para que tu me olhasse, para que tu me olhasse dessa forma e me escolhesse. Eu chorava, e eu fiquei 4 horas no chão chorando, com aquela experiência que eu tive. Jesus me visitou. Foi uma experiência parecida com a de Paulo, só que eu não vi, porque eu acho que se eu visse eu morria mesmo logo na hora. Já estava na glória. E ele tem o jeito dele de trabalhar, ele faz de acordo com o que cada um precisa, e eu não precisava ver nada. Eu só de sentir, eu ouvi a voz dele audível, eu quase morri. Eu me converti de tal forma. Só que várias áreas da minha vida não foram áreas rápidas de trabalhar. Eu preciso que você entenda que você precisa conhecer Jesus, porque Jesus, ele é simplesmente apaixonante. Mas uma vez que você conhece Ele, você se apaixona por Ele. Pode ter aqui muita gente que já conheceu Jesus, ou já foi tocado por Jesus, já sentiu um pouco disso que eu estou falando, já veio a um culto, falou, mas é uma delícia mesmo, é uma coisa maravilhosa, a gente sente um negócio tão fantástico. Mas depois que foi embora do culto, voltou para o seu dia a dia, pode ser que você não tenha conseguido caminhar com Deus e ter uma vida santa, uma vida correta. Santidade é o contrário de viver em pecado, que significa mais ou menos assim: viver limpo é ser santo, e viver sujo é viver em pecado. Não é sujo no corpo físico simplesmente, é sujo no mundo espiritual. Quem entendeu? Deus é santo, Ele é limpo, e o mal, o diabo, as trevas, é sujo, é imundo, é pecaminoso. Vocês entenderam? Então por que nós temos que viver em santidade? Não é porque Deus rejeita a gente, não. Você, se é mãe, se é pai, ou se você é tio, tia, ou avó, avô, se você já pegou um bebê com diarreia na mão, você vai entender mais rápido. Um bebezinho, a coisa mais fofa, mas aí ele começa a ter uma diarreia na fralda, e a fralda fica cheia, e a fralda começa a pingar diarreia. Tá vendo essa cena horrorosa? O bebê representa eu e você. O pai ou a mãe segurando o bebê significa ali Deus, representa Deus na minha figura. E a diarreia representa a sujeira do pecado. É como se, quando a gente vive em pecado, Deus pega a gente, Ele é apaixonado pela gente, Ele quer a gente com Ele, Ele quer cuidar da gente, Ele quer realizar nossos sonhos, Ele ama a gente. Mas aquilo que a gente está fazendo fede para Ele, dá nojo para Ele. Entenderam isso? Causa ânsia nele. Não é que Ele te odeia ou me odeia quando eu erro. Quando o bebê faz o número 2, o número 1, faz a diarreiazinha dele na fralda, a mãe não odeia o bebê, mas ela detesta aquela diarreia, sim ou não? Quem já teve essa experiência de ter que limpar um bebê de uma situação dessa? Deixa eu ver. Uma vez a minha filha, que hoje tem 27 anos, ela fez isso no carrinho, e ela ficou numa poça de diarreia dentro do carrinho, e ela olhava para mim, gordinha, com a bochechuda assim. Ela não tinha a menor noção que ela estava afundada no cocô. Às vezes é assim que eu e você estamos, e o Senhor olha para a gente com a mesma misericórdia, mas Ele quer que a gente deixe, e que a gente seja limpo e limpa, e a gente fique cheirosinho e cheirosinha no mundo espiritual, porque demônios odeiam a santidade, porque ela é repelente de capeta.
eles odeiam que você tenha uma vida limpa, porque a limpeza é repelente de capeta. Então Deus começou a mudar muita coisa em mim. Deus tirou de mim essa obsessão que eu tinha por relacionamento. Ele preencheu meu vazio. Ele tirou de mim o vício que eu tinha em homem. E eu me tornei uma mulher santa nessa área sexual, que é a primeira área que Deus pede para você se santificar. Por quê? Porque é uma área que envolve culto e adoração. Porque você é templo de quem? Depois que você recebe Jesus na sua vida. De quem que você passa a ser templo? Do Espírito Santo. Então, a partir do momento que agora você é casa do Espírito Santo, se você tiver comunhão sexual com alguém que está cheio de demônio, os capeta vai para dentro de tu. Aí tu fica cheio de bicho. E aí tu suja a casa. Então por isso que Deus fala que sagrado é o casamento, e a mulher santifica o homem, e aí pode santificar, porque aí o Espírito Santo vem, aí você santifica, e aí vai macataramachá, entendeu? Eita, que vai chegar a minha hora. Aí, o que acontece? Eu me transformei numa mulher santa, e Deus quis me trazer para a mídia. E aí, depois de 4 anos lutando, eu aceitei. Depois que eu vi essa mulher passando essa vergonha, a gente pergunta, é no débito ou no crédito, minha filha, essa vergonha que você vai passar? Uma vergonha em rede nacional. Eu chorando, eu disse, Deus, eu não aceito que ela faça essa vergonha para o teu santo nome. Ele falou, e aí, você vai? Ou não vai? Eu falei, vou. Aí fui, 2008, foi, pode aplaudir Jesus. 2008, me liga a produção na Rede TV de um programa chamado Super Pop, que era apresentado pela Luciana Gimenez. E antes desse programa vir, me aparecia, era profeta na minha frente, no meio da rua. Tu vai voltar pra mídia? Eu digo, já sei. Outro profeta, olha, Deus vai te trazer de volta pra mídia, já sei também, tá bom. Já tô sabendo, já. As outras pessoas todas querem a fama, você entendeu? A minha crise é que eu não queria, porque eu nasci na fama. Então aquilo que todo mundo queria era o que eu já conheço desde criança e sei que não é bom, é pesado. Eu não tinha a ilusão que as pessoas têm de, se você for famosa, todo mundo vai te amar. Mentira, se você for famosa, os falsos vão te amar. Você nunca vai saber quem gosta de você de verdade. É um horror. Você não tem paz, você não tem liberdade. Faz parte da vida da fama. E eu não queria isso. Aí lá fui eu, para o programa da Gimenez. Eu recebi 4.000 e-mails de pessoas que estavam desviadas e voltaram para Jesus. Dali não parou mais a minha história. Essa entrevista ainda está no YouTube, é uma entrevista antiga. Você vai ver que eu estou com uma franjinha, um cabelo alisado, que era moda, aquele cabelo de chapinha até aqui. E eu fui, a partir daquele momento, me tornando a pastora Sara Shiva. Eu ainda não era pastora, eu era só a Sara Shiva. Mas dali eu fui, depois eu fui consagrada a pastora. Eu fiquei 6 anos no banco. Quando eu me converti, eu fiquei 6, quanto tempo? No banco, sendo ensinada, discipulada. Não na minha igreja, eu tive a sorte, a bênção de Deus. A mulher que foi minha pastora 16 anos, veio pregar aqui outro dia, veio ministrar aqui. Ludmila Ferber, foi minha pastora 16 anos. Foi. A pessoa que me discipulou diretamente não foi a pastora Ludmila, mas ela era minha pastora. Quem me discipulou diretamente foi a pastora Cíntia, que é a minha pastora até hoje, tá? Com quem eu estou até hoje. E a pastora Cíntia, o pastor Sérgio, marido dela, são meus pastores. Ou seja, desde que eu me converti, eu nunca mudei de pastor. Vocês estão entendendo isso ou não? Mas por quê? Porque eu tive um ensino que quando você sai do palco do mundo, você não sobe direto no palco da igreja. Não é artista porque é famoso lá que tem que subir aqui. Porque o meu caráter era de estrela do mundo, que é o quê? Fama. Então 6 anos no banco fez eu aprender que aqui dentro só tem uma estrela, Jesus Cristo. 6 anos de banco me ensinou o quê? Que aqui dentro não tem celebridade, aqui dentro nós somos irmãos. Para
subir aqui, o que me capacita não é talento, é santidade, caráter transformado. Então eu fui aprendendo na base do discipulado violento, que foi maravilhoso. Meus pastores não passaram a mão na minha cabeça, não. Aprendi coisas tão tremendas. Por exemplo, aprendi sobre leis espirituais. Uma coisa que o pastor estava falando, que você precisa entender sobre leis espirituais, por exemplo, dízimos e ofertas. Eu tinha um preconceito com dízimo, mas um preconceito, quando falava em dízimo eu já fechava o braço. Até que um dia eu tive uma aula sobre leis espirituais. Você sabia que quando você ganha R$100 do seu trabalho, você ganhou ali R$100 numa semana, um bônus. Quem te dá o teu trabalho é Deus. Quem te dá saúde para trabalhar também quem é? Deus. Quem então te dá o teu salário é quem? Deus. Ah, meu emprego. Mas quem te deu o emprego foi Deus. Quando você devolve, porque dízimo você não dá, você devolve. Dízimo significa 10ª parte, 10%. Você ganhou 100, vamos supor, você ganhou R$100. Você tira quanto que é 10%? R$10. 10. Um lanchinho no McDonald's é mais caro do que isso. Sim ou não? É. A cada R$100 que você ganha, você tira 10. Para quê? Para devolver. Você não está dando, você está devolvendo, é uma lei. Sabe o que acontece no mundo espiritual? Quando você devolve no altar R$10 de cada 100 que você ganha, os R$90 que ficaram na tua mão, há uma lei que aqueles 10 que foram jogados aqui consagra os 90 a Deus. Sabe o que acontece no mundo espiritual? Os demônios devorador que comem finança não conseguem tocar em nada material teu. Acabou de acontecer uma situação comigo agora. A gente estava vindo, os meus amigos foram me buscar e eu trouxe uma sacola com as camisetas que sobraram. Eu peguei a camiseta e a gente sumiu a camiseta. Sumiu a sacola. Cadê a sacola? Caiu no chão, meu Deus do céu, arrebentou. E a minha filha desceu para a rua procurar e não achava a camiseta. Meu Deus, aí eu só falei assim, não foi? Falei assim, Deus está no controle. Por quê? Porque eu sou dizimista fiel. O que significa? Pergunta para mim o que isso significa. Mas gente, pergunta direito. Pergunta assim, o que isso significa? Que o diabo não pode tocar em nada material da minha vida. Ele não pode. Existe uma lei espiritual sobre matéria. Tem gente que nem crente que é dizimista. Você sabia? Que tem gente empresário que não é crente e aprendeu que existe uma lei de proteção sobre as finanças, que é você devolver 10% de tudo que você ganha, porque você entende no momento que você devolve que é Deus que te deu e que você está devolvendo o que Ele manda você devolver. Aí tem crente com espírito de burrice. Eu não vou devolver não. Eu não aguento. Não tem como. Se você cumprir a ordem, o mundo espiritual, ele entende as leis espirituais. Leis espirituais são como leis naturais. Por exemplo, aqui a lei da gravidade me mantém presa no chão. Se não tivesse a lei da gravidade, essa caixa de som estava voando, eu estava voando, vocês também. Tem leis naturais e leis espirituais. Vocês entenderam isso? Amém. Deus foi transformando tantas áreas da minha vida. Ele mudou tanta coisa, Ele me ensinou tanta coisa, e Ele foi me transformando. Eu me tornei hoje a pastora solteira mais famosa do Brasil. Porque eu prego sobre vida de santidade, é o que ensina meu livro. Como você esperar em Deus em santidade. Esperar é muito importante. Por que esperar é importante? Porque se você não souber esperar com sabedoria, você vai fazer a escolha errada. Conheço histórias de mulheres que esperaram 10 anos para casar, mas fizeram a péssima escolha. Porque não adianta escolher esperar se eu não souber escolher. Quem entendeu, diga amém. Eu posso esperar, mas se eu não for inteligente para sanar no Senhor, que eu vou sanar, curar minhas feridas, minhas crenças erradas que eu aprendi, as mágoas que eu tenho de infância, de ver pai e mãe errado dentro de casa. Às vezes você é filha de um pai e de uma mãe que não te deram nenhum ensino de princípios da palavra para você ser um homem, uma mulher de Deus que sabe escolher bem. Ah não, agora já casei. Bom, agora que você já casou, agora esquece essa parte de escolher. Agora eu vou te dar meu conselho.
Esquece defeito, não olha para defeito. Pensa só numa coisa: beijar na boca e fazer aquilo maravilhoso. É a coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque depois que você casa, agora é de Deus. Agora está revelado. Está poderoso agora o negócio. Sara, se você casasse, se você descobrisse assim que você não escolheu muito bem, eu ia ignorar os defeitos. E eu ia fazer na minha semana pelo menos 2 encontros de beijo de língua meu e do meu marido. Beijo de língua, noite do beijo de língua. Porque o que acontece com muitos casais que se casam é que eles não beijam mais, eles não namoram mais. Eles só vão beijar a hora que está coberta até aqui. Se tiver ar-condicionado, né, em Vila Velha, né? Até aqui, né? Porque até aqui. Agora esses dias está dando para dormir coberto, tá? Ô, glória. E agora que está deitado aqui na cama, os dois, um do lado do outro, aí vai dar um beijinho para dormir. Não é assim. Vocês precisam entender do reteté de casamento. Reteté de casamento é o seguinte: todos os casamentos bem-sucedidos que eu conheço, eles têm a saidinha semanal do beijo de língua. Tem que beijar na boca. Vocês casaram, não tá... Maridos, quem são maridos? Levanta os braços, os maridos, para eu ver os maridos. Maridos, você há quanto tempo você não pega a tua mulher? Olha para mim. Pega ela assim, no murinho, sem filho, sem ninguém, vem, dá uma encoxada na tua mulher. Há quanto tempo você não faz isso? Mas quando era namorado, que não podia fazer sexo, aí era aquele fogo da lava cheia. Aí casa, aí fica tudo lerdo. Olha só, eu hoje sou famosa no Brasil por um motivo. Eu fui para a televisão, eles queriam saber a minha história. Eu contei, ué. Eu não posso negar a minha história. É a minha história. Eles perguntaram o que mudou. Eu disse, mudou muita coisa. Mas fala uma coisa aí que você acha que mudou muito forte. Eu disse, eu era ninfomaníaca, agora tem mais de 17 anos que eu não beijo um homem e que eu não faço sexo. No dia seguinte acabou, eu era a pessoa mais famosa, a pastora solteira. Se eu ganho flores e eu posto no meu Instagram, no dia seguinte o Globo me liga, a Folha de São Paulo me liga, o Dia me liga, o Extra me liga. Você está namorando? Nós queremos noticiar que você está namorando. Vocês estão atrás da minha vida mais do que eu. O povo está sonhando com o meu casamento mais do que eu. Mas por que isso? Porque as pessoas não acreditam que é possível ser santo no meio de uma geração corrupta, perversa. No meio dessa podridão que está o mundo, as pessoas acham impossível você conseguir casar em santidade. E então eu me dedico hoje a ensinar as pessoas como foi que eu consegui, e como é fácil você conseguir. Quando Jesus preenche você, Ele vira chaves das suas vontades dentro de você. Você começa a não ter vontade por coisas erradas, e você começa a ter vontades por coisas certas. Quem está entendendo? Não quer dizer que eu não acho Thor bonito. O pessoal foi ver o filme lá novo dos Vingadores, e o Thor parece que está gordinho no novo filme. Aí vieram brincar comigo e dizer, pastora, tu acha o Thor bonito? Mas ele não está bonito não, eu fui ver o filme, mas o homem está lindo, gordo. Não mudou foi nada na beleza do homem. O homem é lindo de qualquer jeito, aquele homem. Aí as pessoas ficam escandalizadas. Você é uma pastora, não pode falar isso. Eu falo, eu sou uma pastora solteira, meu bem. Você achou que Jesus me transformou e me deixou o quê? Cega? Surda e muda? Não. Jesus me deu foi saúde e inteligência. Oh, aleluia. Só que as minhas vontades foram transformadas. Então eu brinco com essas coisas, eu brinco com essa história do Thor. Mas você pergunta para mim, chega um homem lindo daquele jeito na sua frente, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu sou princesa. Aqui comigo, só casando. E casar comigo é que é a barra pesada. Porque eu sou uma pessoa diferente. Eu aprendi conceitos que entraram em mim, como por exemplo, se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. Se o cara não for o seu melhor amigo, não case. Porque quando a velhice chega e a pipa do vovô não sobe mais, o que vai sobrar é o companheirismo da amizade.
Então pare com a ilusão de que o fogo do beijo, tem muito imbecil que beija bem. Se você começa um namoro pelo beijo, você pode se apaixonar por um psicopata, porque os psicopatas são os melhores amantes, os melhores pegadores. Os caras te dão um amasso que tu vai lá na lua, é um demônio. Se você começar pelo beijo, você pode se apaixonar por um demônio. Vocês entenderam o que eu estou falando ou não? Muitos homens ficam preocupados quando me ouvem falar isso. Pô, aí tu tá estragando, eu ia pegar bem 2 essa semana. E eu digo para eles, me agradeça, porque eu estou te dando um grande livramento. Deus manda para ela um recado dizendo, vai lá para tu ver se isso não é verdade. Isabel está grávida, Elizabeth está grávida, que a Elizabeth e Isabel é o mesmo nome, tá? Verso 37, porque para Deus não haverá em todas as suas promessas, inclusive tia Sara casar. 36 anos, 36, eu sempre esqueço a minha idade, não, 46, é por isso que, né, a cabeça, eu não lembro quantos anos eu tenho, 46 anos, chata pra caramba, exigente até o último, tenho o direito de escolher, vou escolher muito bem mesmo, não estou desesperada, não estou com pressa, não estou, sou feliz e plena no Senhor. Se não for para acrescentar, não quero, vou ficar casada com Jesus e livre. Se não for para ser maravilhoso, não quero. Se não for para ser meu best friend, não quero. Mas se Deus fez o mar vermelho abrir, isso não é nada para Ele. A segunda vez que o mar vermelho vai abrir na terra vai ser quando você ouvir falar do meu casamento. Aí você vai falar, eis que te digo que Deus abriu o mar segunda vez na terra. E aí, verso, aonde a gente está? 37, porque para Deus não há nada impossível. 38, então disse Maria. Maria podia ter dito o quê? Deus deu escolha para ela. Olha, Senhor, de boa, não vai rolar. Eu não vou dar conta desse negócio. Isso é muito para mim. Podia ou não podia? Podia. Mas Maria aceita o ministério e aceita o chamado dela. Deus não obrigou ela. E por isso ela é famosa até hoje. Tem lugares que ela é até adorada, de forma até errônea. Não é para a gente adorar ela, é para a gente amá-la, mas não adorá-la. Então disse Maria, verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Simplesmente aqui Deus começou a restaurar a dignidade da mulher, através de uma mulher que ficou grávida. E também depois na história de Isabel, você vai ler, depois de você ler aqui nesse capítulo a história de Isabel, você vai rir muito, porque na história de Isabel é assim, Deus tira a voz do marido da Isabel, que era sacerdote, porque ele duvida que ele vai conceber, que ele vai gerar, e a mulher vai conceber de um bebê, de João Batista. Ele duvida, e aí o anjo fala, só porque você duvidou, você vai ficar mudo. Quando finalmente o bebê nasce, João Batista, depois você lê em casa, está aqui nesse mesmo capítulo, todo mundo fala, o nome dele vai ser o quê? Que era o nome do marido dela. Como era o nome do marido dela? Quem sabe o nome dele? Hã? Gente, como era o nome do marido da Isabel? Zacarias, gente. O marido, que era o pai de quem? De João Batista. Ele era profeta. Não, profeta. Ele era sacerdote. E ele estava ministrando quando o anjo aparece para ele e fala o quê? Tua mulher vai ficar grávida. Não tinha Viagra, então ele duvidou. Entendeu? Aí ele duvida e o anjo diz o quê? Para Zacarias: você vai ficar mudo. Quando nasce João Batista, o menino, filho homem, era honra. Todo mundo fala, o nome dele vai ser igual ao do pai, Zacarias. Deus dá voz a Isabel, Deus dá voz à mulher. E isso foi um escândalo. A Isabel fala assim, ó, não, mulher não podia falar não, gente. Não, vai ser não. O nome dele vai ser João. O povo faz assim, alguém vai apanhar hoje em casa. Claro que não tem isso, eu que inventei isso aqui, tá? Mas era mais ou menos assim o babado. O povo faz, essa mulher não sabe de nada. Vamos perguntar pro marido, porque mulher não manda em nada mesmo. Nessa hora ele escreve numa tábua, o nome dele é João, e vira.
Quando ele falou isso, ficou todo mundo impactado imediatamente, porque ele entendeu que Deus deu voz à mulher. O que acontece com a boca? Pá! A boca dele abre e ele começa a falar e bendizer o Senhor. Olha como é que Deus é engraçado. Calou a boca do homem, tirou a voz do homem e deu voz à mulher. Olha aqui, se eu não fosse crente, eu ia dizer que Deus era feminista. Claro que não, né, gente? Mas aonde eu quero chegar? Tem muitas histórias. Tem a mulher samaritana, tem a mulher adúltera. A forma como Deus lidava com a mulher é diferente da forma como muitas pessoas lidam com a mulher. Deus tem um capricho, um cuidado com a mulher. Você já viu culto de mulheres? Como é que é? É fogo puro? Sim ou não? Culto de homens, como é que é? A gente profetiza que é fogo puro também. Quem profetiza? Vamos profetizar, diga assim, vai ser uma bênção cada vez mais o culto dos homens. Vai, diga, vai. Mas compara o culto de homem com o culto de mulher. Compara, fala pra mim. Como é que é o culto de mulheres? É sempre fogo puro. Parece que Deus tem um chamego com a gente. A gente é muito especial, mas o nosso maior desafio é não deixar homem da terra mandar enquanto não tem o direito de mandar. Quem manda em você? Deus, teu pai, enquanto você está debaixo da tutela do teu pai. Tua mãe, né, claro. Depois que você sai de casa, quem manda em você? Deus, teu marido. Namorado não pode mandar em você. Eu sei que tem alguns namorados que não gostaram dessa parte agora. Eu não gostei. Se namorado manda em você, você está entristecendo o coração do seu pai, porque você está violando uma ordem dele. Você pertence a Jesus, não ao seu namorado. Se você se casou, quem te deu ao seu marido foi Jesus. Você é de Jesus e Jesus te deu no altar ao seu marido. Casei só no civil, case logo na igreja, por favor. Ah, não tenho dinheiro para casar na igreja. Case lá na sua casa, faça um culto na sua sala, não custa. Mas case. Assiste meu vídeo depois sobre isso. Por que é errado casar só no civil? Está no YouTube, eu já fiz um vídeo mostrando que quem casa no civil só e dispensa a bênção sacerdotal, está dispensando a bênção de Deus, está querendo só a bênção do juiz da terra. Não faça isso, case também na fé. Ah, não precisa de festa. Amém? Quem entendeu? Não precisa de festa. Se eu não tiver dinheiro para casar, eu vou casar em casa. Um bolinho, um pet guaraná, está resolvido. Eu sou boleira profissional, eu arrebento, faço altos bolos. Eu tenho cara de boleira? Pois é, mas eu sou. Então Deus me tirou daqueles buracos todos que eu te falei. Uma das coisas que Deus me transformou, eu era passista de escola de samba. Olha, vê se eu tenho cara de passista. Tenho cara de quê? Fale assim, de princesa. Fala. Tenho mesmo, eu sei que eu tenho. Mas Deus transforma uma desgraça numa coisa maravilhosa. Eu não era uma mulher feia e nem má. Meu coração era bom. Mas eu não sabia isso que eu te falei aqui hoje. Eu não sabia que eu era amada por Deus, que Deus tinha um capricho com as mulheres. Nós somos muito preciosas. Vamos ficar de pé, chamar o pessoal do louvor e vamos orar?